Os olhos em One Piece guardam um enorme segredo. Eles escondem um segredo sombrio que faz Mihawk ser o espadachim mais forte do mundo, que explica por que Zunisha caminha eternamente pelos mares e por que o Insama é o verdadeiro soberano do universo. Então, se você quer saber sobre tudo isso, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre os olhos em One Piece, mais especificamente aqueles olhos especiais de duas íris, que guardam muito mais segredos do que você imagina. Então eu peço que, se você gostar desse vídeo, que você deixe o seu like. Isso realmente é uma ajuda gigante para o canal. Mas então, vamos agora para os lendários e misteriosos olhos especiais de One Piece. Bom galera, quando começamos One Piece, fomos deparados com vários personagens de vários designs diferentes. Muitas coisas que eram apenas o estilo do personagem e nada relacionado ao seu poder ou alguma habilidade. Isso até que conhecemos Mihawk, os olhos de gavião. Mihawk possui os olhos diferentes de todos, e são poucos personagens na história até agora que já mostraram ter um olho assim, o que parece ser uma íris a mais. E esse olho seria completamente normal, como um design do personagem, se não fosse por um único detalhe: o seu epíteto de olhos de gavião. Isso aqui parece coincidência demais para ser apenas um estilo de arte, ainda mais quando comparamos com outros personagens que também mostraram ter esse olho, como Insama, o soberano absoluto do mundo que senta no trono vazio, e Zunisha, o elefante de tamanhos colossais que vaga infinitamente pelo mundo por algum pecado que ele cometeu no passado. Eu acredito que o Oda escolher colocar esses personagens com esse design nos seus olhos guarda algo muito maior do que parece. Em várias outras obras shounens famosas, vimos poderes oculares, como Naruto com Sharingan, Byakugan, Rinnegan e mais um monte. Também temos Jujutsu Kaisen com 6 olhos do Gojo, e se eu ficar listando poderes oculares de animes, eu não termino esse vídeo. Então vamos ao que interessa, porque o One Piece também não teria algo assim. E eu digo algo assim porque este não é bem um poder ocular, já que eu duvido que o Oda repetiria a mesma coisa dessas tantas obras mais uma vez, e você vai entender o que esses olhos representam. A primeira pista que temos do seu real significado é quando em Dressrosa, Cavendish e Hakuba, que é o seu alter ego, compartilham o mesmo corpo. E nesse momento, os seus olhos ganham uma nova íris, ficando idêntico aos olhos de gavião do Mihawk. Isso é interessante porque Hakuba tem uma vontade própria, como se fosse uma segunda consciência tomando conta do corpo de Cavendish, e ele só se manifesta quando Cavendish está inconsciente, mostrando que de fato ele é uma espécie de personalidade dupla. Mas o que na verdade é o Hakuba? E para respondermos essa pergunta, temos que lembrar que as espadas têm personalidades próprias em One Piece. De acordo com Kozaburo, um excelente ferreiro, as espadas são forjadas para matar pessoas, e todas elas possuem personalidades e vontades únicas. Elas basicamente possuem uma alma. Quanto mais poderosa uma espada, mais perigosa e sanguinária ela se tornará. E esse é o ponto para entendermos por que, quando Hakuba e Cavendish assumiram o corpo ao mesmo tempo, uma nova íris cresceu em seus olhos. Porque Hakuba é a vontade, a alma da espada Durandal do Cavendish. Hakuba é cruel e impiedoso. Ele ataca as pessoas ao seu redor com uma velocidade incrível, enquanto usa um sorriso demoníaco no rosto, desaparecendo apenas quando todos são derrotados. Uma descrição perfeita ao do Kozaburo, que uma lâmina é criada para matar. Podemos ver também outras lâminas com vontades fortes em One Piece, como as Kitetsu, que são amaldiçoadas, ou até mesmo a Ema, que rouba todo o haki do armamento de seu usuário.
E o motivo do Cavendish ganhar aquele olho ao compartilhar o corpo com Hakuba é porque duas personalidades, duas almas, estavam possuindo o mesmo corpo, o próprio Cavendish e a vontade de sua espada. Essa segunda íris é exatamente uma segunda alma no mesmo corpo. Com isso podemos entender os olhos de gavião do Mihawk. Ele dominou completamente a vontade de sua lâmina e a controla perfeitamente. E levando em conta a descrição de Kozaburo, que quanto mais poderosa uma lâmina, mais forte e perigosa é a sua vontade, imagine o quão absurdo é o Mihawk dominando perfeitamente a espada mais poderosa da história que vimos até agora, e ainda fazendo ela se tornar uma lâmina negra. Com toda certeza ele merece o título de espadachim mais forte do mundo. Isso também explica a espada Napoleão da Big Mom, que assim como Mihawk e Hakuba, possui os mesmos olhos de íris duplas. A primeira íris representa sua própria vontade, por ser uma espada poderosa. Já sua segunda é o fragmento de alma da Big Mom implantada em seu corpo, fazendo com que ele possuísse duas almas diferentes. Mas então com isso ainda temos algumas explicações para fazer. Por que o In possui duas íris? Nós vimos que ele possui uma espada quando ele estava na Câmara das Flores, mas eu acho muito difícil que sua segunda íris seja pela alma de uma espada. Ele possui algo a mais. No capítulo 1085 de One Piece, quando vemos o In-sama finalmente se transformar em uma criatura misteriosa, no momento da sua transformação, podemos notar uma terceira íris crescendo em seu olho. E então com isso eu comecei a pensar, e se o poder do In-sama seja se transformar ou transformar outras pessoas em monstros, adicionando uma vontade nelas? Isso explicaria uma terceira íris aparecendo no seu olho quando ele se transforma. Temos que lembrar também que os Gorosei revelaram também possuir transformações de animais, como um se transformando em um elefante, outro em um pássaro e até mesmo em um touro. E o que todos nós acreditamos dessas transformações é que elas são algum poder de Akuma no Mi. Mas e se esse for exatamente o poder do In? Ainda não vimos os olhos dos Gorosei, mas se quando revelado, seus olhos tiverem íris duplas, está praticamente confirmado que essas transformações dos Gorosei foram dadas pelo In-sama. Mas a principal prova que eu acredito que esse seja o poder do In é o gigante elefante Zunisha. Zunisha é o enorme elefante que carrega a ilha de Zou em suas costas, e nos foi dito que no passado Zunisha cometeu um crime, e por isso foi condenado a andar pelos mares por toda a eternidade. Sempre fica um ar de mistério de qual o crime que Zunisha cometeu e quem o condenou a navegar eternamente. Além disso, a única informação que temos é que Zunisha foi aliado de Joy Boy há 800 anos atrás. Mas apenas isso já pode nos dar uma resposta para essas perguntas. O crime de Zunisha foi ser aliado de Joy Boy, e quem o condenou foi o In-sama, o transformando em um elefante gigante e adicionando nele a sua vontade, como uma espécie de maldição, o obrigando a vagar eternamente pelos mares. E é por causa disso que Zunisha também possui uma segunda íris, porque além de sua própria vontade, ele também tem a de In-sama, a maldição de In o possuindo, que só será desfeita quando ele finalmente for derrotado. O século perdido ainda é um mistério total. Não temos qualquer informação sobre os poderes da época. Até agora só conhecemos as frutas do diabo e o Haki, que são os principais poderes da obra. Mas assim como o Haki, que foi apresentado vários anos depois na história, um novo poder que nunca vimos antes também pode ser apresentado agora com o In-sama. Sabemos que as Akuma no Mi são poderes sobrenaturais, sendo completamente rejeitadas pela natureza. Porém, elas precisaram ter sido criadas, e para isso seria necessário também um poder antinatural. Mas então, os olhos com íris duplas representam justamente uma segunda alma, uma segunda vontade dentro do corpo da pessoa, seja essa o poder de uma espada ou até mesmo uma maldição
como vimos no caso de Zunisha. Algo muito interessante também é que o Win naturalmente já possui duas íris, então pode ser que atualmente existam duas personalidades no seu corpo. O Insama também possui uma espada que pode ser o motivo de sua segunda íris, mas eu acho que seria muito mais legal ver o Insama com uma personalidade dupla. Isso também é interessante para o Zoro, que tem seu olho esquerdo fechado desde o seu treinamento com Mihawk nos 2 anos do time skip. Então quando o Zoro dominar completamente a vontade de sua lâmina, eu acho que seu olho esquerdo possa se abrir e naquele olho ele tenha uma íris dupla. Ele tenha um dos olhos de gavião. De qualquer forma, isso é muito interessante porque nos mostra que é possível duas almas possuírem o mesmo corpo. E já vimos várias vezes na história que as almas existem e que elas podem ser manipuladas, como a fruta do Brook, que permite controlar sua alma, ou até mesmo a fruta da Big Mom, que pode literalmente arrancar a alma de uma pessoa. Então, por causa disso, sabemos que duas íris podem realmente significar duas almas. E é por isso que eu estou tão ansioso para ver os olhos dos Gorosei na sua forma transformados, porque se o Win realmente pode dar uma vontade ou uma maldição para as pessoas, os olhos dos Gorosei com certeza nos revelarão isso. E bom galera, eu quero muito saber o que você acha sobre esses olhos em One Piece. Em vários shounens famosos vemos muitos poderes oculares, então One Piece também pode trazer isso de uma forma diferente. Seria muito interessante ver o Win com várias personalidades, e naquele momento quando ele se transformou e seu olho ganhou mais uma íris, isso é muito curioso. E você já deve ter percebido que eu tô muito empolgado para ver as formas dos Gorosei para confirmar todas essas teorias, mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu conto muito com a sua ajuda de deixar o seu like nesse vídeo. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo de curiosidades, teorias e análises vão chegar aí para você, e você não perde nenhum deles. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!